Vulnerabilidade é a qualidade de vulnerável. É o ponto fraco de uma questão. É o ponto por onde alguém pode ser atacado, ferido ou lesionado, fisicamente ou moralmente. A pesquisadora Brené Brown, que é assistente social lá nos Estados Unidos, ela há mais de 20 anos pesquisa sobre vulnerabilidade. Ela tem um TED que eu indico, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que pesquisa há mais de 20 anos vulnerabilidade, e tem inclusive uma palestra que inclusive eu vou deixar na descrição e vou trazer alguns elementos dela aqui, fala sobre o poder da vulnerabilidade. E ela começa dizendo, na palestra dela, sobre, sabe quando, por exemplo, seu chefe, sua chefe fala mais de 20 qualidades que você tem, mas ele diz uma das qualidades ou uma das competências que seria uma oportunidade de crescimento, e aí qual é a competência que a gente fica pensando nas mais de 20 que a gente foi elogiado ou na oportunidade de crescimento? Normalmente a gente fica pensando na oportunidade de crescimento, não é mesmo? E ela, seguindo no assunto, ela fala muito assim, que quando ela perguntava para as pessoas sobre conexão, por exemplo, as pessoas respondiam às situações mais dolorosas em que essas pessoas foram excluídas na vida delas. Quando a Brené falava sobre amor, perguntava sobre amor para as pessoas respondiam quais foram as maiores desilusões amorosas na vida delas. E à medida que ela foi pesquisando sobre vulnerabilidade, o que ela achava que, como pesquisadora, ela poderia controlar totalmente a pesquisa, ela foi percebendo que não, na vida das pessoas e de todos, e inclusive dela, não há um controle absoluto. Não tem como prever todos os eventos que possam acontecer na nossa vida. E isso a deixou até um pouco assustada, porque ela não esperava por isso. E o que a Brené via por trás de toda essa vulnerabilidade, muitas vezes nesse medo dessa desconexão, era a vergonha. Vergonha de não ser aceito. Então, vergonha de não ser a pessoa mais bonita, vergonha de não ser boa o suficiente, bom o suficiente em algo. Então, ela entende que muitas pessoas sentem vergonha de muitas coisas e que a vergonha nada mais é que um medo da desconexão. A Brené fala que o fato da gente querer se conectar às pessoas é o propósito de nossa vida, é o que nos traz energia para continuarmos vivos, o fato de estarmos conectados. Num primeiro momento, ela fala que ela iria estudar 1 ano sobre a vulnerabilidade, que viraram na época 6 anos, e centenas de histórias de pessoas que foram muito transformadoras na vida dela. E a Brené, com tudo isso, ela diz que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que tinham um forte senso de merecimento, ou seja, elas entendiam que elas mereciam ser felizes, mereciam estar conectadas aos outros e viviam isso de forma mais plena. E existia um outro tipo de pessoa, não querendo classificar, mas uma característica de outra pessoa, que talvez pessoas que não se conectavam, não tinham tanta facilidade de conexão com as outras, que não se sentiam com merecimento em fazer parte da vida dos outros e de estar conectadas. E a Brené, pesquisando as pessoas que tinham um forte senso de merecimento, ela percebeu que essas pessoas se mostravam vulneráveis muitas vezes para os outros. Então, o que é estar vulnerável? Talvez num relacionamento, o primeiro a dizer eu te amo, ou entrar num relacionamento, ainda que não se tenha garantias que vai dar certo, fazer algo sem garantias, para
Para a Brené, na época, foi muito assustador pensar sobre isso, porque ela queria a vida dela pessoal muito previsível. E isso fez com que ela refletisse sobre a própria vida. Então, por mais que pareça ser ameaçador, as pessoas que muitas vezes se mostravam vulneráveis eram as pessoas que tinham como ela dizia, um coração pleno. Elas conseguiam viver com mais plenitude, ainda que pudessem, de alguma forma, serem magoadas, ficarem tristes com situações que elas não esperassem na vida delas. Mas elas viviam muito bem. Era como se a vulnerabilidade para elas fosse algo que as tornassem lindas. Se você está gostando desse assunto, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aí você vai estar recebendo outros vídeos desses assuntos. Já se viu numa situação de vulnerabilidade? E como que é isso para você? Até mais!